Olá pessoal, o tema da aula de hoje é sobre a garantia da qualidade. Então nós vimos na aula introdutória de controle de qualidade que a garantia da qualidade ela engloba diversos setores. Ela vai incluir no aspecto micro o laboratório de controle de qualidade e também, obviamente, as boas práticas de fabricação. Então, todo o procedimento que ocorre tanto na farmácia de manipulação quanto na indústria farmacêutica, ele tem que ser documentado. Todas as etapas têm que ser devidamente registradas para que se tenha um controle de todas as etapas, principalmente se houver alguma falha lá na frente, se a gente detectar que algum produto acabe observando, né, que ele não está dentro das especificações, também com o objetivo de atender reclamações futuras dos clientes. E quem é que vai garantir isso? Que a empresa tenha todo esse controle e consiga identificar, não só identificar, mas também prevenir falhas. É o setor da garantia da qualidade. Então, o setor da garantia da qualidade, ele engloba os demais setores, então precisa de ter um conhecimento bastante aprofundado da responsabilidade de cada setor dentro de uma indústria ou dentro de uma farmácia de manipulação, para que se evite, né, ou minimize os erros e as possíveis reclamações. E para isso tudo tem que ser devidamente documentado. Essa documentação é para permitir que a gente consiga rastrear onde aconteceu o erro, e uma vez que esse erro ele é rastreado, identificado, começar a utilizar ferramentas preventivas, né? Como evitar que esses erros venham a acontecer e a gente não ter reclamações dos nossos produtos. Então, alguns conceitos, né, da garantia da qualidade, a gente pode dizer que ele é todo esforço organizado e documentado dentro de uma empresa, no sentido de desenvolver, produzir, assegurar que as características dos seus produtos atendam às especificações. Tá? Então ele vai ser gerido, no nosso caso, por um profissional farmacêutico, que vai assegurar, né, que esses produtos, processos e serviços estejam dentro do padrão da qualidade, exigidos, né, pelos órgãos governamentais, tanto para as boas práticas de manipulação, no caso de farmácias magistrais, quanto cumprindo as boas práticas de fabricação, no caso das indústrias farmacêuticas. Bem, qual é a importância da garantia da qualidade? Né? Ela é uma ferramenta da medição da eficiência dos processos. Então, o meu processo de atendimento ao cliente, ele é eficaz? O meu processo de produção, ele é eficaz? De higienização? Então, a gente tem que pensar que a farmácia ou a indústria, ela é muito mais do que um laboratório de produção de medicamentos. Claro que a gente foca bastante na produção, mas a gente sabe que tem outras coisas que também vão interferir na qualidade do produto. Então vai desde a recepção, distribuição, higienização até a produção em si, até o controle de qualidade do produto. Então, a garantia da qualidade, né, ela tem que garantir a eficácia e segurança dos medicamentos. Então, o objetivo é adequar, né, de maneira eficiente todos os meios de produção em cada etapa e ter o controle desse desempenho. Então, para isso a gente precisa ter o quê? Ter registros, ter um registro documentado se aquele procedimento ele está acontecendo de maneira adequada e os produtos estejam sempre sendo produzidos dentro da especificação. Então, obviamente, ele controla o tempo de produção, os custos de produção também, porque é uma empresa com fins lucrativos, então isso também tem que ser levado em consideração. E, obviamente, é importante o que? Estabelecer uma linguagem única dentro da empresa. Por isso que é tão importante a questão da padronização dentro da área farmacêutica. E para isso a gente envolve o que? Envolve principalmente treinamento, e tudo tem que estar devidamente descrito, né, por escrito muito detalhadamente, para que qualquer pessoa possa ler aquelas instruções e consiga executar de maneira satisfatória. Então, o objetivo é eliminar o mais possivelmente a subjetividade.
né? Então, se eu tenho um corpo de funcionários que desempenham a mesma função, eles têm que desempenhar com a mesma eficiência, com o mesmo procedimento, com a mesma rotina. Isso é que traz o padrão, isso que faz com que a nossa produção esteja sempre dentro das especificações. Então, é meio que um processo robotizado, principalmente quem está na produção. E aí a gente vai ver a importância dos POPs, dos procedimentos operacionais padrão, para que a gente garanta que o mesmo produto seja produzido sempre com a mesma qualidade dentro das especificações. E aí, obviamente, a vantagem, né, de você ter uma boa garantia da qualidade na empresa, uma credibilidade, né, tanto dos profissionais, no caso a manipulação, né, os prescritores, eles, às vezes, eles têm uma preferência por uma determinada farmácia de manipulação, por já ter uma confiança em saber que aquela empresa é séria, que aquela empresa leva a sério, né, a produção. Uma boa relação com clientes, né, e pacientes, os usuários, obviamente, e também os órgãos regulamentadores, né, quem vai fiscalizar o estabelecimento, e também uma boa relação com os fornecedores. Então isso acaba trazendo uma economia de recursos a médio e longo prazo e a satisfação do cliente. Então, investir em qualidade, você tem um retorno garantido para a sua empresa. E aí um bom sistema de qualidade, ele deve assegurar, né, diversas coisas. A gente vai citar aqui algumas delas, né, que as operações de manipulação ou produção tem que estar claramente especificada, como descrito, tudo por escrito, e dentro das exigências da boas práticas de manipulação ou boas práticas de fabricação. Então, às vezes a gente pensa, é óbvio essa etapa, mas ela tem que estar por escrito, ela tem que estar devidamente clara para não dar margem a diferentes interpretações. Então, essas diferentes interpretações é que muitas vezes acaba ocasionando um erro. E isso vai desde a produção ali do medicamento até a higienização desses ambientes, né? O controle de pragas e etc. Então, precisa de um controle necessário para avaliar as matérias-primas. Então, chega a matéria-prima na indústria, né, farmacêutica, por exemplo, isso tudo tem que estar documentado, quem recebeu, que horas recebeu, se foi conferido, né, o número de volumes, se foi conferida, se não houve avarias, né, se foi conferido tudo que está na nota fiscal realmente foi entregue. Então, isso tudo precisa ser registrado e assinado por um funcionário responsável, porque se lá na frente a gente perceber que houve algum equívoco, que está faltando alguma matéria-prima que foi comprada há um determinado tempo, né, tem como você verificar, rastrear quem foi que recebeu, né, foi o funcionário tal, né, por que ele não viu que ficou faltando tal e tal, ou o número de unidades não estava correto. Então, tudo tem que ser devidamente registrado para permitir que esse erro não venha se repetindo. Então, se for um erro do colaborador, né, esse colaborador vai haver uma conversa, e se a gente perceber que ele não tem perfil para aquele cargo, ele pode ser remanejado e ser substituído por um outro colaborador que seja mais atento, que tenha mais aptidão para aquela função dentro da empresa. Obviamente, isso envolve muita coisa, a garantia da qualidade. Todos os equipamentos devidamente calibrados, com a documentação comprobatória, principalmente balanças, né? Se a gente pensar na farmácia de manipulação, e também as vidrarias. E aí tem que ter uma rotina de calibração. Qual é o intervalo de calibração dessas balanças? Quem realizou a calibração dessas balanças? Né? E isso tudo tem que estar registrado, né? Não pode ficar na memória, eu acho que eu calibrei, que eu chamei um técnico aqui e calibrou há 3 meses. Não, tem que estar com esse registro e estabelecer uma rotina. A formulação, né, tem que estar preparada corretamente, seguindo os procedimentos descritos nos POPs. A formulação deve estar conservada, né, e mantida, né, no local adequado antes da sua dispensação. A realização de auditorias internas de modo a assegurar todo um processo de melhoria contínua, porque acaba que é coisa mesmo do ser humano, né? A gente, quando está numa atividade muito rotineira, muito repetitiva, algumas vezes pode acontecer essas falhas por excesso de repetição. Então é importante, às vezes, um rodízio de funcionários, né, em determinadas funções, e também sempre inspeções, né, inspeções, auditorias, para verificar se aqueles procedimentos estão seguindo à risca conforme preconizado em cada POP.
E aí elaborar, né, esses procedimentos por escrito da área de limpeza de manipulação, né, ou da fabricação, dos materiais, dos equipamentos. Então, assim, a limpeza, se eu tiver alguns colaboradores que realizam a higienização das máquinas, essa higienização ela não pode ficar a critério de cada colaborador, né, no achismo. Eu acho que tem que ela passar o pano 5 vezes aqui nessa área, aí a outra passa 10 vezes, a outra usa hipoclorito em uma determinada concentração, a outra usa outro tipo de saneante. Não pode acontecer isso dentro da manipulação ou dentro da indústria farmacêutica. Então, até a limpeza ela tem que ser padronizada, para não acontecer de, em função de uma falta de padronização no processo de limpeza, começar a aparecer alguns roedores ou insetos dentro da área de produção. Então, por isso tem que ser por escrito, a pessoa tem que ser devidamente treinada e ela tem que seguir ali a risca. Então, se tem que passar o pano 5 vezes, ela vai passar o pano 5 vezes, ela não vai passar nem 4 e nem 6. E às vezes, né, principalmente quando o indivíduo está muito tempo na mesma função, ele tende a relaxar, tende a não seguir a risca, né, aqueles procedimentos durante, né, um longo período, e cabe o que? A garantia da qualidade está certificando isso. Então a gente vê que é bastante rigoroso, é bem burocrático, mas é necessário. Então, para isso a gente precisa sempre de um programa de treinamento, né, e contínuo desses funcionários, adaptando com as necessidades de cada um, verificando a questão do perfil. Então, normalmente, quando a pessoa chega numa indústria, na farmácia de manipulação, ela vai passar dias lendo POP. Né? E aí o estagiário ele fica danado, assim, caramba, eu vou ficar lendo esses negócios chato e realmente, gente, é muito entediante. Mas é necessário que passe por essa etapa. Além disso, né, proibição de uso de cosméticos, de joias, relógios, né, que podem afetar ali no processo de manipulação, perfumes, né, imagine você, né, tá ali manipulando, mesmo com luva, e aí ficar algum cheiro do seu perfume na formulação, né, isso não pode de maneira alguma acontecer. E aí existir, né, um sistema controlado, né, informatizado para o arquivamento desses dados. Então hoje é muito importante a informatização, não ficar tudo apenas em fichas físicas, mas que você possa rapidamente acessar aquela informação dentro de um sistema onde há todos os registros de produção, registro de receituários, se for a manipulação, a questão, né, fiscal, e também a questão das calibrações dos equipamentos, da manutenção dos equipamentos. Então a indústria tem que ter uma rotina de manutenção preventiva, né? Sai muito mais barato você realizar manutenção preventiva nos equipamentos do que uma manutenção corretiva. A questão dos filtros de ar condicionado, eles têm que ter um intervalo adequado de higienização, a caixa d'água também. Então são vários detalhes que a empresa tem que estar bastante atenta para evitar maiores prejuízos, né? E obviamente estabelecer esses prazos de validade das instruções, como essas formulações vão ser armazenadas, né? No caso, se for a manipulação, se ela exige refrigeração ou algum outro cuidado mais específico. Então, a garantia da qualidade, ele é um conjunto de ações sistematizadas necessárias para promover essa confiança desses requisitos, né, para que a gente não tenha esse problema. E entre essas ações está controlar a qualidade de todas as etapas, funções desempenhadas dentro do departamento de controle de qualidade. Então a garantia ela fica de olho em tudo. Então quem vai para a garantia é muita documentação, é muito papel, né? O setor do saque, né, o serviço de atendimento ao consumidor, também faz parte da garantia da qualidade e ele é importantíssimo, né, você ter um profissional devidamente preparado para atender esse consumidor que vai ligar para o laboratório, que vai tirar as dúvidas. Eu me lembro quando eu fiz meu estágio na Fiocruz, em Farmanguinhos, né, eu acabei ficando um tempo no controle e na área de produtos naturais. E teve um colega que foi para a garantia, né, que ele não gostava de laboratório, mas ele gostava dessa parte de documentação. E né, lá fabrica, né, medicamentos para o tratamento do HIV. E ele estava, né, dentre vários setores da garantia, ele ficou um tempo lá atendendo, né, no saque. E aí houve uma pessoa ligou, né, para o setor e perguntou que estava, né, algumas substâncias lá, não me lembro quais foram os medicamentos, qual era a indicação.
E aí, meu colega, que era estagiário, ele nem assim, não maliciou, ele foi ingênuo e disse: Ah, é para o tratamento do HIV. E aí a pessoa ficou muda no telefone. E meu colega, senhora, senhora, e ela muda, 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 desligou. Aí depois começou a ligar os familiares lá pro saque da Farmanguinhos. E, e aí meu colega, né, assim, os chefes chamaram a atenção. Falei, poxa, fulano, por que você não... como é que você fala uma coisa dessa? Ele nem passou pela cabeça dele, né, que isso poderia gerar, né, uma situação constrangedora. Na verdade, uma mulher encontrou esses medicamentos nas coisas do marido, né, e ela não sabia que o marido fazia uso desses medicamentos, ou seja, que ele era soro positivo. Então, assim, isso foi realmente uma situação bem delicada, por isso é muito importante que quem esteja no saque tenha jogo de cintura, porque vai vir ligações e perguntas mais inusitadas, né? E a pessoa tem que estar devidamente preparada para ficar à frente, né, desse setor, para ficar nesse atendimento ao cliente. E aí, né, a implantação, né, do sistema de garantia da qualidade, a gente tem algumas áreas, né, da garantia. Então, assim, são muitas áreas, né? Eu vou falar aqui de maneira mais sucinta, mas envolve, né, supervisionar a estocagem, né, das matérias-primas, do material de embalagem, dos produtos intermediários, né, os semi-acabados, do produto acabado. Além disso, né, estabelecer as instruções escritas e padronizadas, ou seja, todos os manuais de equipamento, métodos, os sistemas de identificação, todos os POPs. Participa também, que a gente vai falar um pouco mais no final do curso, do estudo de estabilidade, estudos de validação, e a gente vai ter aula só para falar de validação, desenvolver, implantar e monitorar os laboratórios de controle de qualidade, né, elaborar documentação relacionada às análises, né, aos ensaios, como são as inspeções, as auditorias, todo o controle em processo, a manipulação e a fabricação, quais são os métodos de limpeza, né, para cada situação, os fluxogramas, né, então a gente vê que são muitas atribuições da garantia da qualidade, né, elaborar e executar todas as auditorias, né, auditar e qualificar os fornecedores também. Então essa questão de fornecedor é muito importante para a indústria farmacêutica ter essa confiança, porque se a gente já recebe uma matéria-prima que esteja com algum problema, isso vai interferir nos produtos ou que não esteja, né, devidamente padronizada. Então, às vezes é importante você manter, né, tentar fixar os fornecedores para cada tipo de matéria-prima, para você garantir que seus produtos mantenham dentro da especificação, porque se uma hora eu fico trocando toda hora o fabricante de um determinado insumo, isso pode impactar sim nas minhas formulações e eu não ter uniformidade. Tudo que a gente busca dentro da produção de medicamentos é uniformidade. Então você precisa conhecer bem esses fornecedores, saber da procedência, né, se eles, né, vêm atendendo de maneira satisfatória as especificações dos produtos. Além disso, elaborar e executar programas de treinamento, né, e qualificação técnica, responder pelo atendimento e orientação a médicos e pacientes, analisar e arquivar toda a documentação técnica, né, do estabelecimento, implantar e monitorar programas de boa prática de manipulação e boas práticas de fabricação, no caso de indústria, auxiliar na elaboração de novas formulações, de novos produtos, contactar órgãos oficiais, né, e garantir também programas de calibrações, né, dos equipamentos, assumir a responsabilidade pelos produtos, pelo estabelecimento perante os órgãos competentes, né, então se tiver algum problema ou com a Anvisa, ou no caso da manipulação com a vigilância sanitária, é a garantia da qualidade que vai, né, tomar a frente para resolver essas questões burocráticas. Então a gente encerra, né, essa parte mais geral da garantia da qualidade e a gente vai falar um pouco mais sobre outros tópicos.